o tema dessa tarde é Arte Brasileira Contemporânea e o Mercado. Há uma pergunta, digamos, uma pergunta-provocação que instiga um pouco a conversa, que é: a arte brasileira contemporânea vale quanto custa? Para esse encontro, a gente tem duas figuras importantes dentro da cena, do circuito brasileiro, né? Duas visões com perspectivas talvez complementares a esse tema: o crítico e professor Paulo Sérgio Duarte, né? E o curador do Fundo Brasil Golden Art, que é um fundo de arte, né, brasileiro, o primeiro fundo de arte, que é o Heitor Reis, que já foi diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia e agora está nessa nova empreitada aí de um fundo de arte que justamente trata, né, que investe dentro desse mercado, esse mercado emergente, que é uma questão, né, muito controversa, né, o valor que determinadas obras atingem no mercado, quem paga, se sustenta esse preço, a realidade desse preço do ponto de vista do valor histórico dessa obra, do que ela promete como valor histórico. São várias questões que, de certa maneira, põem em evidência essa, digamos, oposição, essa equação entre, né, o custo da obra e o valor da obra, né? Portanto, entre a cifra, né, a quantidade monetária e o valor estético, artístico dessa obra. Às vezes coincidem, às vezes não coincidem, né? E, enfim, a ideia do desentendimento, né, da série, do título de desentendimento, é justamente não para pensar, né, uma verdade que se apresentaria sobre essa questão, mas visões que, de certa maneira, divergem ou não, mas que, né, implicam várias razões que contribuem para tratar e dar sentido a essa questão, né? Então, acho que a gente também tem percebido, por parte do público, muitas vezes, uma inquietação como é que a arte brasileira e a arte em geral atingem determinadas cifras, né? Então, um trabalho como da Beatriz Milhazes, que vale, que, num leilão, há quem pague $2 milhões, $2 milhões e 100 mil dólares, foi o último preço da Beatriz Milhazes, da Adriana Varejão, $1,5 milhão. Enfim, como é isso, como atinge esse preço, o que isso representa de fato? Artistas, né, com uma trajetória de 20, 30 anos, né, atingem esse preço, outros artistas com mais tempo, né, uma quantidade de obras maior, não atingem. O que isso representa exatamente, né, ou não, né, porque o mercado é apenas um elemento dessa equação toda que é, né, o valor da obra. Então, para tratar desse tema, para discutir, eu acho que um bom começo seria, né, o Heitor falar um pouco do fundo, que é, de certa maneira, um medidor aí, né, dessa quantificação, né, que é o preço de uma obra. E eu acho que um fundo, na capacidade de investimento que um fundo apresenta, as cifras desse investimento, né, se não me engano, são 40 milhões de reais para serem investidos na arte brasileira contemporânea, né, ao longo de 3 anos, como que isso, né, implica alguma flutuação, qual a ideia por trás disso, como que o mercado respondeu a isso, o que isso, de certa maneira, está representando para definir um pouco esse, né, valor de mercado de determinadas obras. Então, Heitor, você pode, de repente, falar um pouquinho para dar início à conversa sobre o fundo, como veio essa ideia e quais são as perspectivas, o que de certa maneira te, né, parece, né, a resposta que o mercado deu a essa empreitada, esse desafio, né, como que os investidores, de certa maneira, também responderam a esse apelo para constituir inicialmente o fundo, né, e, enfim, os desdobramentos disso nesse ano e meio que o fundo está aí atuando. Então, de repente, você pode começar falando um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, é muito prazeroso para mim estar participando de um debate aí com duas figuras que são referências, acho que para todos nós que militamos na cultura brasileira, no mundo das artes durante tantos anos. Tem uma frase, eu gosto sempre de estar revisitando referências, e tem lendo um artigo do Jornal do Brasil, se não me engano, de 1980,
tinha uma frase do Paulo Sérgio que dizia assim: há dois valores no mercado, os instituídos e artistas consagrados e os meramente decorativos. E nesse mesmo período, eu estava entrando, acho que em 83, para quem não conhece, além do Museu de Arte Moderna da Bahia, eu dirigi departamento de museus e museus na Bahia durante muitos anos. E eu lembro que no dia da minha posse, tem um dado que saiu também no jornal, acho que à tarde, isso já em 83, ou seja, 3 anos depois de Paulo Sérgio, que eu dizia assim: a arte baiana é inteiramente manipulada pelo Estado e pelo mercado, que impõe a sua estética pessoal e principalmente sua estética decorativa. Então nós estamos falando da mesma coisa durante 3 anos, quer dizer, num espaçamento de 3 anos, e vem ainda nesse período, não sei se 81, 83, tem uma frase do Frederico de Moraes que dizia assim: esse debate de vocês, esse questionamento em cima de mercado é um clichê, porque nem tudo que está dentro é bom e nem tudo que está fora é ruim. E, enfim, os anos se passaram, nós continuamos militando nas nossas áreas durante muitos anos, cerca de 15, 20, 25 anos, e eu tive a oportunidade de dirigir o Museu de Arte Moderna na Bahia durante 16 anos. E quando saí do museu, creio que há cerca de 5 anos, nós estávamos naquele momento de reflexão, de mudança de paradigma, mudança de vida. Eu deixava uma área, tentava eu sou museólogo de formação também, da Universidade Federal da Bahia, e fui presidente do Conselho Federal de Museologia durante também 15 anos, da associação. Então eu estava escrevendo sobre, não era nem um livro de memória, era um livro sobre museologia possível, né? Tentando passar um pouco da nossa experiência de gestão durante tantos anos, das dificuldades que todos nós sabemos aí à frente das instituições, das coisas que deram certo, que não deram certo. E me deparei com o livro, era um foco mais acadêmico, fosse um livro para a universidade, para a museologia, para alunos de museologia, para quem sonha um dia, que é um livro de gestão, mas sempre com um viés museológico. E me deparei com o Salão da Bahia, que foi um projeto que nós fizemos para a nossa honra também de estar presente com vocês. O Paulo Sérgio esteve presente na primeira edição do júri, né? Na 13ª. E na 13ª, que foi muito simbólica a escolha dele, porque ele esteve na primeira e esteve na 13ª, que foi o último salão que eu produzi, que fiz. Naquele momento, só para situar historicamente, isso nós estamos falando de 93, 92, todos nós sabemos a importância que teve o Salão Nacional durante tantos anos. O Salão Nacional, se não me engano, foi inaugurado por Dom Pedro II, né? E entre altos e baixos, o Salão Nacional sempre foi referência, sempre foi o ponto de partida, o viés de apoio, de valorização dos artistas. Qualquer artista lá para trás teria que ter participado do Salão Nacional, mas isso é uma questão que merecia um pouco mais de tempo. E nós sentimos naquele momento que o Salão Nacional vinha numa crise institucional, uma crise conceitual, não sei se muitas elucubrações conceituais, enfim, eu sei que nos 2 anos nós achávamos, quer dizer, eu pessoalmente, que o Salão Nacional estava inclusive estava, não sei se ainda estava funcionando. Nós já devíamos criar o Salão da Bahia, nos moldes antigos, ou seja, premiação, valorização, uma boa premiação, uma publicação, enfim, salão nos moldes tradicionais. No primeiro ano, nós tivemos cerca de 182, não, eram 800 e poucos inscritos, e o Salão Nacional continuava naquela média dele. No segundo ano, nós já tivemos 1.900 inscritos, o Salão Nacional 130. No terceiro ano, o Salão Nacional deixou de existir. Onde é que eu estou querendo chegar nisso? Comecei a analisar o salão, vendo e fazendo um levantamento histórico, e cheguei na precificação, cheguei no volume de artistas que apareciam a cada ano e desapareciam em seguida, e outros permaneceram. Nós tínhamos uma média, Paulo, não sei se você lembra, no primeiro o regulamento era um pouco diferente, mas já nos últimos era um funil de cerca de 2.000. O Luiz Camilo participou do mesmo,
eu creio, de 2 ou 3 edições. Duas. Enfim. E era uma média de 2 mil inscritos para um funil de 130, para que nós pudéssemos escolher no final de todo o processo, de todo o trabalho, 30 eram os que ficavam, os selecionados para uma possível premiação, eram 6 premiados, enfim. E o que nos chamava a atenção é que havia uma certa dificuldade, quando chegava nos 130, da escolha dos 30. O que é que isso representava para mim naquele momento, já dentro de uma perspectiva histórica, eu olhando para o passado? Cara, como é que um lugar, quer dizer, um país, você tem dentro de um panorama nacional, você tem, cada ano você tem uma dificuldade, você está com pessoas que têm já um olhar treinado e crítico, de gente como vocês, como todos os críticos que passaram por lá, que nós tivemos questão de todas as edições do Salão, quer dizer, uma das formas que o Salão foi diferenciado foi a escolha também do júri, de gente como vocês, como Aguinaldo, como era Tadeu, Gilberto Chateaubriand, sempre ali conduzindo com a sua experiência, sua vivência, tentando sempre trazer críticos de fora, quer dizer, olhares de fora, olhares plurais, enfim. E nesse momento eu estava analisando, quando eu vi a precificação dos artistas que estavam ainda atuando no mercado, que passaram pelo Salão, neste momento eu estava, quer dizer, revisitando também a minha vida. Eu lá para 18 anos, eu também tinha sido do mercado financeiro e tinha alguns amigos do mercado financeiro, sendo que um deles era um colecionador, uma figura que também estava naquele nosso momento, saindo do Banco Pactual, que era um dos sócios de lá, e nós estávamos naquele momento Compostela de reflexão, um lado para um outro contexto e o outro para um outro contexto, e nos juntamos e começamos a conversar sobre mercado e sobre arte, mercado e artistas, enfim. E ele falou em algum momento, ele falou para mim, vamos montar um fundo, um produto financeiro voltado para a arte, quer dizer, o primeiro, não existe na América Latina, enfim. Aquilo foi muito difícil naquele momento para mim, que eu ainda estava com a mesma reflexão, junto com o Paulo Sérgio, e até contradizendo o Federico e outras. Primeiro eu comecei a pensar exatamente o que é o mercado. Quando eu falava naquela época que o sistema, a arte baiana era manipulada pelo sistema, que impunha o seu gosto estético, os seus... eu não estava falando de um sistema de mercado de arte da forma que nós estamos discutindo aqui hoje. Da forma que eu vejo hoje esse mercado que a gente entende enquanto mercado de arte. O que eu via é que o mercado era tudo. A não ser que fosse um purismo que nós que éramos dirigentes, gestores do lado do museu, nós já estávamos lutando sempre contra o sistema, mas em algum momento nós estávamos entrando, o mercado estava entrando dentro do nosso contexto. Enfim, e resolvemos criar um fundo de investimento. Levamos 6 meses, 1 ano, estabelecendo um regulamento, que é pelo ineditismo do projeto, não existia jurisprudência, nem nada, nem MEL, nem Bolsa, e CVM, essas coisas que são muito complexas, né? Difícil para nós tantos anos na área cultural e entendermos, mas como eu estava me associando a pessoas que tinham uma certa... Primeiro que tem uma grande, na vida dele, quer dizer, um passado de resultado positivo, de ganho de capital, enfim. Resolvemos montar isso e foi uma maneira quer dizer, um desafio. Eu sempre gosto de desafios em todas as coisas que nós fizemos na vida de gestão. Você gerir museu durante tantos anos, passar por tantos governos e tantas questões financeiras e econômicas e crise, já é um grande desafio para todos nós. Eu, naquele momento, eu lembro que eu era o diretor de museu ainda mais antigo no Brasil. Já era quase um Guinness. E sobreviver a tudo isso, e sobrevivemos até bem, que as coisas aconteciam, enfim. E eu passei a estudar os artistas que estavam produzindo no Brasil e me deparei com dezenas, eu diria centenas, que passaram pelo nosso crivo do salão. E o que me chamou a atenção naquele momento é que eu via as fichas de inscrição de R$600, R$700 e de R$1.000. E era um assunto, os valores, que é um assunto que não me interessava, quer dizer, eu nunca tinha parado enquanto gestor, preocupado com esse tipo de... Eu não via nem as fichas de inscrição, quer dizer, aquilo não ficava dentro de uma secretaria de quem estava à frente
naquele processo, eu não sabia. E eu achei muito estranho quando eu vi os valores que estavam já a discrepância entre o valor apresentado lá na obra e o que estava valendo agora. E eu entendi que seria, naquele momento, seria um desafio para mim, e eu concordei e começamos a conversar para implantar esse primeiro fundo. Então foi a junção de uma visão financeira com a junção de alguém que acompanhou esse mercado de arte, quer dizer, o surgimento dessas gerações e gerações de artistas do Brasil e da forma que o mercado, que contribuição, esse mercado, entre aspas, que nós estamos discutindo aqui, contribuiu ou não, ou está contribuindo para a valorização do circuito de arte dos artistas, da dinâmica do mercado. Enfim, a minha opinião hoje, eu acredito que sim, o mercado hoje contribui bastante. Nós não somos mercado, nós também fazemos parte desse conjunto